Os ministros do Supremo retomaram hoje a discussão sobre a prescrição de ação civil pública de ressarcimento ao erário em caso de improbidade administrativa. Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes dessa sessão para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento deste recurso começou na sessão da semana passada aqui no Supremo Tribunal Federal, quando votaram 8 ministros. E hoje, por maioria de votos, 6-5, os ministros decidiram que as ações que pedem o ressarcimento aos cofres públicos por atos de improbidade administrativa cometida por agentes públicos não prescreve. O caso de fundo deste recurso teve como base um questionamento apresentado pelo Ministério Público de São Paulo. O MP questionou uma decisão do TJ do Estado que considerou prescrito um caso de improbidade envolvendo um ex-prefeito de um município paulista e outros três funcionários públicos. Este recurso teve repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão de hoje aqui do Supremo deve ser adotada em julgamentos de casos semelhantes nas instâncias inferiores. Quase 1000 processos estavam aguardando essa decisão. Vamos acompanhar na reportagem como foi a conclusão desse julgamento. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Marco Aurélio. Para ele, o prazo de 5 anos previsto na Lei de Improbidade Administrativa de 1992 deve ser respeitado. Não posso votar desconhecendo o sistema, desconhecendo que o legislador da Lei de Improbidade tomou de empréstimo um prazo uniformizado bilateral, porque diz respeito à prescrição da ação do Estado contra o cidadão e da ação do cidadão contra o Estado, que é o prazo de 5 anos. Já o ministro Celso de Mello disse que todos os agentes públicos são responsáveis perante a lei. O decano, ao votar para que casos de improbidade não prescrevam, destacou que o maior interesse deve ser o da moralidade. O serviço público tem que atender ao que é justo e honesto para a sociedade a que se destina. A administração pública tem, pois, que tomar a si a responsabilidade de realizar os fins da sociedade segundo padrões normativos de justiça e de justeza, esta configurada pelo conjunto de valores éticos que revelam a moralidade. A ministra Carmen Lúcia também votou para não haver prazo para o Estado entrar com ações de pedidos de ressarcimento. Não há como se extrair de um texto que tem essa expressão um entendimento diferente pela circunstância de que se erigiu a própria probidade administrativa em princípio da Constituição, repetida em regras que dizem respeito até mesmo aos crimes de responsabilidade do presidente da República. E por isso mesmo a improbidade administrativa, que são os atos sobre os quais aqui se examina, faz valer uma regra também, digamos, diferente, para não dizer estranha, ao que se poderia levar em consideração, considerando todo o sistema no qual a imprescritibilidade não se contempla, senão em momentos expressos da Constituição. Os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que tinham votado na semana passada para se estabelecer um prazo, pediram para reajustar os votos. Após análises, ambos chegaram à conclusão de que atos de improbidade dolosos, ou seja, quando há a intenção de prejudicar o Estado, não devem prescrever. Debaixo da nossa toga bate o coração de um homem. E nós temos como dever de ofício aplicarmos o direito, mas, acima de tudo, fazendo justiça. Se um agente público ímprobo tenha praticado um ato de corrupção, tem consigo ainda o produto da improbidade, o produto do desvio, e isso possa ser judicialmente demonstrado, não tenho conforto em dizer que ele possa conservar o produto do crime ou produto do desvio sem que o Estado possa pretender reavê-lo.
É a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite. Nós tivemos aí uma reviravolta no placar. Na semana passada, os ministros caminhavam no outro sentido, né? Exatamente, William. Na semana passada nós tínhamos um resultado de 6-2, porque até então apenas 8 ministros haviam votado, e no sentido contrário, ou seja, entendendo pela prescrição por um prazo para que a administração pública pudesse tomar qualquer providência em relação ao ressarcimento por danos causados por ato de improbidade administrativa. Na sessão de hoje, nós tivemos uma verdadeira reviravolta. E isso se deu em razão da mudança, do ajustamento do voto de 2 ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux, eles ajustaram os seus votos depois de ouvirem os votos dos demais ministros, proferidos na sessão plenária, e também de levar em consideração algumas informações que foram levadas ao conhecimento dos mesmos pelo Ministério Público e por pessoas envolvidas no combate da corrupção. Então, em razão da mudança desse entendimento, 2 ministros que antes entendiam pela prescrição, pelo prazo de 5 anos, eles acabaram mudando esse entendimento, entendendo a partir da sessão de hoje à tarde que não há prazo algum para que a administração pública possa, então, ser ressarcida. E isso se dá, William, em razão ao respeito do princípio que nós temos na Constituição Federal da legalidade, da moralidade, da eficiência, da transparência do poder público. Então, foi levado em consideração que essa solução é a que melhor atende, Érica, à sociedade. Então, fica agora definido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com o estabelecimento de uma tese. A tese ficou no seguinte sentido: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário público fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa. Então, tem que ser aquela vontade de enriquecer ilicitamente. Aquele que voluntariamente agiu para fraudar, por exemplo, processos de licitação, para lesar o patrimônio público, para enriquecer ilicitamente ou favorecer o enriquecimento ilícito de terceiro, poderá ser responsabilizado por esses atos e o Estado poderá cobrar a qualquer tempo, independentemente das outras punições que eventualmente venham a ser aplicadas. Gisele, quais são as outras punições previstas aí na Lei de Improbidade? A Lei de Improbidade Administrativa, ela é uma lei de 1992 e não só a lei, como a própria Constituição Federal estabelece que atos de improbidade administrativa, eles são punidos com perda dos direitos políticos, suspensão, a pessoa fica impossibilitada de contratar com o poder público. Então, tem uma série de previsões, de sanções previstas na legislação, como essas que eu acabei de citar. Obrigado, Gisele. Obrigada, Gisele, pela participação. E amanhã tem sessão de novo, né? Tem, sim. Esperamos você. Até mais. Até mais.